E para você que está aí assistindo, se perguntando o que é o Clube do Leitor? O Clube do Leitor é uma iniciativa da professora Neila Bruno, que tem o objetivo de aproximar cada vez mais os leitores dos autores. E para isso tem várias atividades, como o círculo de leitura, a roda de debate, as lives aqui no YouTube, tem gincana literária, tem bastante coisa que a professora Neila sempre está organizando. Então vai lá no Instagram e segue @Clube do Leitor BR para você ficar por dentro de tudo, certo? E hoje também temos a felicidade de dizer que essa live está sendo patrocinada pela editora Alfa Plena, tá? A editora Alfa Plena é uma empresa dedicada à coordenação do processo de criação, revisão, editoração e publicação de obras literárias e tem um foco especial em conteúdos evangelísticos, né? É uma editora situada em Salvador, lá na Bahia, e tem se destacado no cenário literário pela sua missão de disseminar mensagens de fé e esperança através dos livros e impressos, tá? Eles têm uma equipe bastante comprometida e a Alfa Plena garante que cada publicação passa por um rigoroso processo de revisão e editoração, assegurando a mais alta qualidade para os leitores. Além disso, recentemente, a editora expandiu as fronteiras, lançando uma de suas obras na Europa. Certo? Agora sim, depois de todos esses recados, depois de dar esse enorme chá de cadeira, boa noite, Adevandro. Tudo bom contigo? Boa noite, César. Tudo firme, tudo ótimo, tudo caminhando bem. Privilégio estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir aí com o Clube do Leitor. Tenho acompanhado o trabalho de alto nível, de muita qualidade, e expondo aí de uma forma muito, muito maravilhosa obras que vêm para poder alcançar corações. Maravilha. Eu agradeço as palavras. A gente faz o nosso melhor. A gente tenta. Bom, eu quero já começar, Adevandro, indo direto ao ponto. Vamos falar logo do seu livro, né? Que é um livro de um tema muito relevante, muito significativo, que é o livro Livre das Drogas. Mostra para nós aí o livro. E já vamos de cara falar sobre ele, e depois a gente embarca em outros assuntos também. Esse é o livro Livre das Drogas. Surgiu de uma forma muito inusitada. Uma obra que foi um sonho gerado no ano de 2008, mas foi concretizado no ano de 2021. Então, por aí a gente já vê que não foi uma coisa tão simples. Gerou aí 11 anos de jornada para que um sonho se tornasse, de fato, concretização, assim, nas mãos, como hoje aqui por posse. Estou apresentando o Livre das Drogas, uma história de superação digna de ser contada. Maravilha. Foi uma... Pode falar, César. Não, eu ia te perguntar, não quis te interromper, mas eu ia te perguntar por que demorou tanto tempo entre a idealização do projeto e a concretização dele. O que aconteceu nesse meio tempo? Quanto tempo você levou para escrever e por que esse grande espaço entre uma coisa e outra? Isso, a minha história é uma história assim um pouco inusitada. Porque, assim, para começar, eu sou natural da cidade de Salvador, Bahia. Para quem não me conhece, que está entrando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou casado há 10 anos com Rosângela de Oliveira, que é a mulher mais linda do universo. Está aí acompanhando. Ela já veio aqui puxar o saco aqui, ó. Tem muita admiração pelo meu marido. É a mulher mais linda do universo. Temos 10 anos casados, 12 anos aí caminhando junto. Adevandro de Oliveira, que é o autor do livro Livre das Drogas, o mesmo que vos fala, é apaixonado pela vida. Isso eu não posso negar, eu sou apaixonado pela vida. Eu me encontrei, de fato, na espiritualidade cristã, evangélica. Foi onde tudo começou a ter mais sentido para a minha vida, não anulando a condição de ser humano, de filho, de irmão, de amigo, mas falando no contexto de espiritualidade, eu me encontro com o ensino de Jesus, com a fé em Jesus, com aquelas questões de princípios pautados na pessoa, no ensino, na obra e nas promessas de Jesus Cristo. Sim.
caminhando nesse processo, eu fui para uma dinâmica, infelizmente, como vítima do uso de álcool e de outras substâncias, 5 anos usando todos os tipos de substâncias, 6 anos usando todos os tipos de drogas, que me levou a uma dependência química. Eu me tornei viciado em crack durante 6 anos, que me levou a um estágio de desespero em querer se livrar do problema e não conseguir, a ponto de ir para uma delegacia. Saiu aqui numa matéria lá em Salvador, que é o Tribuna da Bahia. Viciado, entrega-se e pede ajuda para deixar isso foi em que ano, Adevandro? Eu ia comentar sobre isso, né? Que você chegou lá e pediu para ser preso, né? Para poder ficar longe das drogas, né? Isso, 2008. Isso foi em 2008, quando eu fui nesse processo de desespero, pedir uma delegacia para ficar preso, saí em 3 redes de televisão, jornal de meio-dia, e saí nesse jornal que eu estou mostrando agora, aqui por posse de minha mão, que foi no Tribuna da Bahia, aonde fala a minha história que me levou. Só que tem um detalhe, os repórteres da Tribuna da Bahia tem uma frase aqui embaixo da foto, não sei se vai dar para ver aí, mas a frase diz o seguinte: Adevandro quer produzir um livro. Sim. E eu falei justamente para ele lá o seguinte: a minha história vai se transformar em um livro. Dali, César, eu fui encaminhado para uma comunidade terapêutica evangélica. O tratamento era durante 6 meses. Eu fiquei ali 1 ano e 8 meses. Aquele que estava com a vida totalmente degradada por causa dos vícios, porque os vícios com as substâncias psicoativas, que é o álcool e outras drogas, ele prejudica, primeiramente, o vínculo afetivo familiar. Sim. Ele vem e promove uma quebra nessa relação afetiva entre filho e mãe, entre irmão e irmã, entre sobrinho e tio, entre neto e avô, neto e avó. Ela faz uma quebra. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a quebra nesse vínculo afetivo familiar. A segunda coisa foi o desinteresse aos estudos. Então, existem sinais que vão sendo apresentados para uma pessoa que está envolvida ou familiarizado com vícios em relação a álcool e outras drogas. Existem alguns sinais, e um deles é a quebra do vínculo afetivo familiar, desinteresse aos estudos, baixo rendimento profissional, má administração financeira. O dinheiro ele já se torna algo disfuncional na vida desta pessoa. Sim. E o vício, quando se instala, até então, a pessoa entende que ela pode, ela controla, ela está por cima. Só que a gente sabe que na maioria... Essa é a grande ilusão, né, Adevandro? O eu paro quando eu quiser, né? Essa é a grande ilusão. Aquela história do final de ano, né? Só vai ser até o final do ano. No ano novo não vai ter mais isso. Pois é. As promessas que não se cumprem. Exatamente, é aquela ilusão, né? O cara fala assim, não, a hora que eu quiser eu paro, tá tudo sob controle, aí quando o cara vê, né, já tá impossível de superar. Mas esse tempo que eu respondendo a pergunta do senhor, eu ia te perguntar esse espaço-tempo foi porque a família tinha sido prejudicada, a vida profissional, vida financeira, dívidas absurdas, e eu fiquei 1 ano e 8 meses, e as coisas começaram a acontecer. A família foi restaurada, o vínculo afetivo e amoroso familiar foi restaurado, eu voltei para o convívio familiar, porque, assim, processo de recuperação, ele se dá em 3 aspectos. O primeiro aspecto, no meu caso, foi internamento. Sim. Que eu não conseguia dar conta no convívio familiar, urbano e social. Então, foi necessário um internamento. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, então aí já vai quase 2 anos. O vínculo familiar foi restaurado, os estudos era 5ª série, então a pessoa de 5ª série ela não sabe muita coisa, escrever, ela não é muito boa de leitura, então eu retomei os estudos e fui caminhando nesse processo, concluí o ensino médio, fui para uma formação acadêmica,
paixão, educação religiosa, fui para o campo da teologia, formei, concluí, me tornei bacharel em teologia, me apaixonei pelo campo, fui fazer uma pós-graduação em ciências da religião, isso já aí no meado de 2016 em diante. Uhum. Nesse contexto aí de 2016 em diante, já fazendo a pós-graduação, com trabalhos de TCC, produzindo artigo, resenha crítica, fui ganhando corpo, escrever um livro. O sonho foi ativado em 2017. Só que eu não comecei a escrever. Quando chegou em 2020, pré-pandemia, pandemia começou em março, 2020, dia 2 de janeiro de 2020, eu começo a escrever o livro Livre das Drogas. Comecei a separar tempo, comecei dia 2 de janeiro de 2020, concluí a escrita dia 16 de dezembro de 2020. Fiquei praticamente um ano consecutivo escrevendo a minha história e eu vou falar sem medo, Deus, de forma muito especial, essa conexão divina que eu busquei, me trazendo capacidades, habilidades para escrever, para lembrar, para arrumar, para ajustar. Concluo a escrita, queria louvar a Deus pela vida da minha esposa, que é professora aí de carreira, já caminhando para quase 30 anos aí de carreira, como pedagoga, e pegou a obra com muito amor para poder fazer a primeira correção, foi a primeira pessoa ali a estar ali tendo essa familiaridade com a obra. 2021, conseguimos aí pela Alfa Plena, diretora, a direção maravilhosa, Adriana e equipe, parabéns pela editora, pelo trabalho, pelo projeto, pela equipe, está de parabéns, nos acolheu, nos assistiu e nos ajudou a realizar o sonho. O sonho hoje está por posse, que é o Livre das Drogas, que tem aí ajudado famílias, que tem mostrado para pessoas que estão numa jornada de vício, que aparentemente parece que não vai ter mais jeito, mas se teve jeito para mim, também tem para muitas pessoas que se encontram escravizadas pelos vícios. Então, espaço-tempo foi por esse motivo, foi uma questão que eu creio em propósitos divinos. O tempo foi em 2021, dezembro nós lançamos o Livro das Drogas e estamos trabalhando com ele aí para a glória do Criador e para benefício de pessoas aí, sociedade, famílias e sociedade, né? Muito bom, muito interessante. Agora, Adevandro, no teu livro, você conta, né, deve contar bastante da sua experiência e acaba se expondo bastante, né? E eu sempre tenho essa curiosidade das pessoas que resolvem escrever um livro contando a sua história, contando as suas derrotas, né? Porque a gente vive em tempos de rede social onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. E de repente a pessoa vai se desnudar num livro e contar assim tudo de ruim, de errado que aconteceu na sua vida, as quedas que foram, né, que são grandes. Como que foi isso para você? Se expor dessa maneira, saber que as pessoas iriam ler e saber tudo que você passou, tudo que você enfrentou. Claro que não é o final, porque o livro não acaba na última página, porque sua vida, sua missão continua, ela segue, mas assim, claro que nas últimas páginas a pessoa vai encontrar ali uma redenção, mas como foi para você se expor dessa maneira para todas as pessoas? Porque muita gente sabe o que aconteceu por alto ali, às vezes a pessoa acompanhou e tal, mas ali você se abre no livro. Como que foi isso para você? Pronto. A jornada, César, ela é uma jornada de muito desafio. Ela é uma jornada desafiadora. A jornada do escritor é uma jornada desafiadora. Só que no meu caso, de forma específica, que foi dependência química, por uso, transtorno mental e comportamental, por uso de substâncias psicoativas, foi o álcool e outras drogas, há um processo que a gente acredita chamado cura interior. Então, enquanto você não é curado de vivências e de fraturas e traumas emocionais, de escolhas e decisões erradas que foram feitas, que foram realizadas e promoveu um aspecto de tragédia, de frustração e de derrota, enquanto isso não for superado, você não consegue trilhar uma jornada de superação. Então, qual é a palavra-chave que eu trago para essa jornada? Superação.
E a superação foi além das minhas expectativas. Por quê? Porque houve um processo de cura. Detalhe, como é que nós sabemos que uma pessoa está curada de um trauma ou de uma vivência negativa e frustrante do passado? É quando ela não tem dificuldade em falar sobre aquilo. É quando ela não tem dificuldade em comunicar aquilo. Porque o que... Evandro, eu acho, talvez assim, dizer que a própria pessoa conseguiu se perdoar pelo que fez, pelo que passou, eu acho que é uma grande chave, né? Sim, sim, sim. O meu livro trabalha sobre isso, justamente. O segredo da cura interior foi o auto-perdão. Porque eu nunca culpei pai, mãe, amigos, vizinhos, pelas decisões e escolhas que eu tomei. Eu fui influenciado de uma certa forma, mas eu decidi. Tem um capítulo do meu livro que eu trato sobre decisões, pessoas e ambientes. Sim. As nossas decisões determinam com quem andamos e onde andamos. Então, as decisões que eu tomo para andar com pessoas e para frequentar lugares podem ser determinantes para a minha história. E eu trabalho isso. E eu trabalho isso no livro, mostrando que ambientes, pessoas e decisões podem sim ser determinantes para a história de uma pessoa. No meu caso, os ambientes que eu frequentava e as pessoas que eu me relacionava foram determinantes para eu fortalecer aquilo que já estava sendo vivenciado por mim, que era o contato com o álcool e outras drogas. Aprove ao Criador que teve um plano maior. Então, César, o contexto de jornada do escritor, nessa linha de autobiografia, está muito relacionado a uma cura interior, a uma questão de se autorresolver, de estar bem resolvido na sua identidade. Por quê? Porque no meu caso, César, quando eu comecei um relacionamento com a mulher que é minha esposa hoje, eu sabia que os pais dela iam ter uma certa insegurança, uma certa... Né? O famoso pezinho atrás. É preconceituosa no sentido de ter um preconceito de pessoas que já passaram por isso e acabaram naufragando no meio e na caminhada aí da vida, acabaram voltando para as mesmas práticas e trazendo muitos problemas familiares, urbanos e até sociais. Então eu sabia disso, só que isso não me incomodava. Isso não promovia ofensa em mim, porque eu estava muito resolvido comigo mesmo. E aí tem uma frase que eu seguro, e eu vou falar pelo menos duas. Essa é minha. Essa que eu vou falar agora é minha. O que as pessoas pensam, acham ou dizem de nós não determina quem somos. Porque só quem pode hoje dar uma opinião muito mais concreta e verdadeira ao meu respeito, hoje, seria a minha esposa. Que é a pessoa que convive comigo dia a dia, que é a pessoa que sabe das minhas lutas, das minhas vitórias, das minhas frustrações. Graças a Deus que quando bota-se na balança, a jornada está sendo de sonhos e conquistas. Graças a Deus. Caminhando para 10 anos aí bem, e numa jornada muito assim, de companheirismo, de serviço mesmo, como privilégio em ter o outro como companheiro, como amizade genuína. Então, essa cura interior, ela se dá diante de um princípio chamado humildade. Precisa ser muito humilde para poder começar uma jornada de superação. E a humildade, César, é a condição da pessoa que reconhece os seus limites. É a condição da pessoa que entende que precisa de ajuda e pede ajuda com facilidade. Sim. A humildade, ela se dá quando a pessoa ela tem um coração ensinável. Quem não tem um coração ensinável ainda está, infelizmente, por baixo do orgulho, por baixo da soberba. A soberba ainda está na frente da vida de uma pessoa dessa, que não pede ajuda com facilidade, que não tem um coração ensinável. Depois da humildade, precisa acontecer uma coisa chamada fé. A pessoa precisa acreditar que ela é capaz, que é possível, que se outros conseguiram, ela também pode conseguir. Então, ela precisa de uma porção de autoconfiança para, dessa forma, trilhar os sonhos de vida. Então, eu já começo aqui trazendo 3 tipos de práticas que são ferramentas para uma jornada de superação, de conquistas e vitórias. A primeira é a humildade. A segunda
É fé, é acreditar que você pode, que é possível. Muito mais. E o terceiro é sonhos de vida. E aqui, César, aqui meu coração e minha vida fica totalmente entrelaçada. Porque sonhos de vida está muito relacionado a uma visão clara do que a pessoa quer para ela no futuro. Sim. Sonhos de vida é uma visão clara do que ela quer como conquistas para a vida dela. Os sonhos de vida vai fazer a mente dela, as emoções sendo metas e objetivos para chegar a esses sonhos. Os sonhos de vida, César, ele faz algo extraordinário em nosso coração, porque ele rompe com as barreiras chamadas obstáculos, ele rompe com as barreiras chamadas preconceito, chamada discriminação, chamada, de fato, sentimento de injustiça. Porque você ser julgado injustamente, que foi o que aconteceu no meu início de relacionamento, e eu não culpo eles porque é uma forma de proteger a filha, dizer, mas essa pessoa se envolveu com isso, andou dessa forma, trilhou esse caminho, minha filha, é perigoso, e se ele voltar a beber, e se ele voltar para essas práticas, você vai sofrer. É uma visão preventiva, é uma visão protetora, e eu não reprovo isso, só que eu estava curado, eu estava muito bem resolvido, eu não tinha sentimento de injustiça por julgamentos indevidos. Eu não estava preocupado com o preconceito e com a discriminação que sugeria por causa de um processo de passado que para mim estava resolvido, mas que as pessoas me veriam ainda como aquele do passado. Sim. E eu não tive crise de identidade, então isso me levou a escrever o livro das drogas, uma história de superação digna de ser contada. Isso me levou a trilhar uma jornada funcional de ajudar pessoas que tinham o mesmo problema que eu, ajudar famílias a lidar com a realidade, a poder ser um consultor para levar pessoas a um internamento, a uma comunidade terapêutica, para poder fazer um tratamento digno, sério, verdadeiro, que não recuperaria, mas o ajudaria na jornada. Faria ele ter um norte, sabe? Então, assim, a humildade, junto à fé, a confiança em Deus e em si, unificada com os sonhos de vida, é só agora unificar a humildade com a fé, com os sonhos de vida, com uma palavrinha-chave chamada perseverança, firmeza no que quer. Se você é firme em ser humilde, se você é firme nessa questão de fé, de confiança no Criador e que você é capaz de chegar aonde você almeja, se você é firme em seus sonhos de vida, em uma visão clara do que você quer para a sua história, e você persevera, é firme nisso, não tem quem te pare, não tem quem te segure. Eu quero aproveitar, César, para falar diretamente agora com os espectadores, com as pessoas que nos assistem agora. Ei, se você não chegou aonde você almeja, aonde você conquista, será que não está faltando um pouco de humildade? Será que não está faltando um pouco de fé? Será que não está faltando sonhos de vida bem ajustados e bem alinhados? Uma visão clara do que você quer como conquista para a sua vida? Ei, seja firme em querer o melhor para a sua história. O autor Augusto Cury, que nós conhecemos por demais, ele tem um livro que ele diz, e uma das frases dele é: tenha uma história de romance com sua própria história. E eu quero pegar essa frase de Augusto Cury e poder unificar ela com a frase de José Roberto Marx, que é um cientista do desenvolvimento humano, é coach, escritor, com mais de 70 livros escritos, tem um trabalho magnífico, ajuda pessoas, e ele diz o seguinte, é até redundante que ele diz, mas unifica com a frase de Augusto Cury, ele diz o seguinte: não se esqueça de nunca esquecer de ter uma história de romance com a sua própria história. Eu quero aqui ser um instrumento de motivação para você, espectador, para você, espectadora, independente dos desafios e das lutas que você está enfrentando hoje.
não se esqueça de nunca esquecer de ter uma história de romance com a sua própria história. Eu creio que vai dar tempo, estamos 27 minutos, e eu vou falar da receita aqui que me acompanha e que tem sido o segredo do sucesso em todas as áreas da minha vida, pelo menos 7 valores que regem a minha história, César. Maravilha, vamos lá. Já pega o celular aí, que agora ninguém pega papel e caneta mais, né? Já peguem o celular aí e fiquem prontos para anotar, né? Maravilha. Pode mandar ver. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão entrando, aqueles que eu convidei, aqueles que eu também não convidei, sejam muito bem-vindos. Estamos felizes por saber que você está aí ligadinho, separou um período precioso do seu tempo para estar aqui fazendo parte dessa live, desse trabalho que tem sido feito com excelência pelo Clube do Leitor. Não posso deixar também de agradecer a Deus pela editora Alfa Plena, que foi responsável pelo lançamento do livro Livre das Drogas, uma história de superação digna de ser contada. Eu agora me vi no César, né? César falou no início aí da entrevista, mostrou um livro, fez, e agora eu estou fazendo, né, César? Claro, tem que fazer o jabá. Fornece conhecimento, mas faz um jabá para a galera também ajudar o projeto a continuar, né? Sim, sim, sim. E eu aconselho pegar papel e caneta mesmo, viu? Se não der, porque pode estar assistindo no celular, não vai dar para anotar. Pega papel e caneta, porque tem dicas aqui preciosas, valiosas. Quem tiver interesse de adquirir o livro para ter isso em mãos e poder ver de forma melhor a experiência do Adevandro, o livro você pode entrar em contato diretamente com a Alfa Plena no Instagram ou diretamente com Adevandro de Oliveira também no Instagram, e nós ali podemos ajustar tudo direitinho para que o livro chegue às suas mãos. Tá aí? Tá aí o arroba da editora, quem quiser entrar em contato. Arroba da editora. Então já se sinta convidado a ter essa obra em suas mãos. Falando um pouco aqui da obra, César, essa obra ela tem 3 propósitos. E um dos propósitos é mostrar para as pessoas que estão com problema de vícios que é possível, independente do fundo de poço que ela esteja, é possível superar o problema com os vícios e com a dependência química. A segunda utilidade desse livro, o segundo propósito, é dar um norte para as famílias que têm um ente querido em sua casa, na sua parentela, que tem, infelizmente, essa dificuldade com álcool e outras drogas. Então, mostrar que é possível, dar um norte para as famílias, uma visão clara de os sinais que são dados, os prejuízos que começam a acontecer na vida de uma pessoa, as formas que a família pode lidar com isso. Então, o livro ele traz essa dimensão. E o terceiro aspecto é, de fato, prevenir, é prevenção. Para as pessoas que nunca tiveram contato, não deixar. 3 aspectos. Por isso que eu falei, pega caneta e papel, que tem dicas importantes aqui. Não deixar pelo menos 3 aspectos te envolver e te levar ao primeiro contato com o álcool e outras drogas. O primeiro aspecto, influência de amizades. Segundo aspecto, encanto com o mundo. Influência com o mundo. E terceiro aspecto, a ciência, a psicologia vai falar sobre isso, que é a das piores. Necessidade de aprovação. Sim. É a pessoa que se sente fora do rio, onde todo mundo está mergulhando, comendo coisa boa e se divertindo. Fora do rio também há diversão. Porque fora do rio você consegue contemplar a beleza criada pelo Criador. Não é só dentro do rio que tem delícias, não. Apesar que no rio você está dentro de uma água ou fria, dependendo do calor, ou quentinha, dependendo do frio. Mas do lado do fora você também contempla a beleza do rio. Sim. Então, influência de amizades, encanto com o mundo. E do lado de fora não se afoga também, né, o Adevandro? Não se afoga, tá livre de perigo. Livre de perigo. E essa dimensão de necessidade de aprovação, se sentir fora do grupo, fora do meio, fora do ciclo. Então, essas 3 dicas aí, elas são chaves para poder promover prevenção. O livro trata sobre isso e ele vai falar justamente nessa parte.
Eu, como autor, falo nessa parte que é os ambientes que a gente frequenta, as pessoas que a gente se relaciona, influenciam nas nossas decisões. Mas não podemos culpar a autorresponsabilidade sempre é nossa. Então, o livro tem esses 3 propósitos. Recuperação, César, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Eu estou caminhando para uma jornada de 15 anos envolvido com obra de recuperação, trabalhando em igrejas, em comunidades terapêuticas, tanto evangélicas como clínicas. O evangélico trabalha na linha da espiritualidade, não anulando o tratamento medicamentoso, voltada para a espiritualidade relacionada à Bíblia, à pessoa de Jesus e à fé em Deus. Já as comunidades terapêuticas clínicas, elas já trabalham com a espiritualidade mais a nível filosófico, que é uma crença no divino, que é uma crença no poder superior, alinhada com um tratamento medicamentoso e unificando outras áreas da vida que cerca e que está vinculada ao indivíduo. Então, eu fui fazer muitas palestras, pregações, dar depoimentos nesses ambientes e foi muito proveitoso. Hoje, atualmente, eu tenho acompanhado pelo menos 4 pessoas nesse momento. Eu espero que pelo menos 2 dessas pessoas estejam aí, porque eu convidei e ele sabe que aonde Adevandro está, junto com quem Adevandro está, vai ter alguma coisa boa aí. Sim. A gente não é melhor do que ninguém, mas a gente está apegado ao que é bom. A gente gosta do que é bom, do que surte efeito, do que promove valores, do que edifica, do que constrói conselhos, que ilumina a mente e dá direção para as pessoas. A gente está vinculado o tempo todo a isso. Tive o privilégio de, envolvido com obra de recuperação, conhecer uma instituição muito séria, que é a Missão Vida. Hoje, particularmente, eu sou professor missionário da instituição Missão Vida, onde o núcleo é em Goiás. Eu estou em um dos núcleos aqui na Paraíba, na cidade de João Pessoa, trabalhando de forma específica no Centro Educacional Vida, que é um trabalho também assim magnífico com crianças de 5 a 14 anos, com reforço escolar, esporte, lazer, recreação e educação cristã, mas o forte da Missão Vida é trabalhar com pessoas em estado de rua, em estado de vulnerabilidade social. É a primeira comunidade terapêutica evangélica voltada a esse público de pessoas em estado de rua. Esse mês está concluindo 41 anos de existência e eu quero já aqui dar os parabéns para a Missão Vida. Estamos felizes de fazer parte desse trabalho e também nos sentimos privilegiados em entender que Deus, o Criador, está nos presenteando em fazermos viver integralmente como professores e como missionários nesse trabalho tão significativo, César, que é ajudar pessoas e também trabalhar com a base, que são as crianças, nessa linha preventiva, nessa linha de implantar valores, nessa linha de dar direção, de fazê-las sonhar, sabe? Isso tem sido assim um presente do Criador para a minha vida e para a minha história. Maravilha. Eu ia fazer justamente esse comentário, né? Eu acho que o principal trabalho que deveria ser feito por todas as instituições, sejam elas religiosas ou não, sejam elas do governo ou não, é justamente o trabalho da prevenção, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente prevenir que a pessoa entre nisso do que depois ter que correr atrás. Claro, se tiver que correr atrás e ajudar e resolver, tem que ser feito também, né? Mas a prevenção é sempre o melhor remédio, né? É sempre a melhor forma de evitar esses problemas. E também um comentário que eu queria fazer, né? Quando você falou que começou a namorar com a sua atual esposa, que a família olhou meio desconfiada e tudo mais. Eu acho que cabe também à pessoa que enfrentou essa situação, essa doença, né? Que a dependência é uma doença, né? De também, assim, não criar uma casca, sabe? Eu acho que a pessoa tem que criar aquela casca e não se deixar abater, abalar, porque é natural, a gente não pode recriminar a pessoa que está te olhando de uma maneira diferente, porque ela não sabe o que está dentro de você. Você, dentro de si mesmo, sabia que aquilo não era mais um problema. Mas quem está de fora, até ganhar aquela confiança, até entender que realmente o problema foi superado,
Então, assim, a pessoa que enfrentou a dificuldade também tem que entender um pouco o outro lado da sociedade que vai olhar diferente, né? E até que a pessoa vai se convencer, não, realmente a pessoa melhorou, mudou, resolveu o problema. Então, eu acho que Isso. são válidos, né? Porque senão a pessoa só vai ficar se revoltando. Porque esses olhares de julgamento, eles vão acontecer, principalmente no começo. Eles vão acontecer. Então, tem que criar uma casca e conseguir resistir também a isso. Porque às vezes a pessoa acaba se batendo, fala, pô, já que ninguém acredita em mim, já que ninguém acha que eu posso ser melhor, então eu vou mesmo me largar e voltar para aquela vida mesmo e vou nessa até morrer e acabou, né? Então eu acho que é importante a pessoa ter essa consciência, né? De que as outras pessoas vão ter essa dificuldade muitas vezes, né? De entender que a pessoa melhorou. E você falou que você não é melhor do que ninguém, né? É aquela famosa frase, né, Adevandro? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. A pessoa busca ser diferente, fazer um trabalho diferente, para ter resultado diferente também, né? Que se a gente faz sempre a mesma coisa, né? A coisa não muda. Mas lindo esse comentário que você fez, porque a gente tem um programa que agora ele deu uma estacionada por pouco tempo, chamado ProPrec. Está no papel, eu estava atuando com ele atuei com ele 6 meses agora, e agora a gente foi para um público diferente, porque eu estava 6 meses de janeiro até o mês de junho, estávamos trabalhando na Missão Vida, no núcleo ali localizado em Cocalzima, onde acolhe 170 a 200 pessoas que estavam em estado de rua e a maioria, na sua totalidade, com dependência química. Então, eu pude lá fazer um trabalho utilizando essa ferramenta, esse projeto que nós temos chamado ProPrec. O que é o ProPrec, Adevandro? É um programa de orientação na prevenção de recaídas. Tem Moisés aí, que eu já vi um comentário passando ali. Moisés é uma pessoa muito especial, um amigo, e faz parte desse processo e acompanhou de forma direta algumas das minhas palestras. E o que leva, César, dentro do comentário que o senhor fez de forma muito assertiva, o índice, infelizmente, de recaída é muito grande, de pessoas que passam por um programa de recuperação, o índice de deslize, e tem uma frase que alguns terapeutas em dependência química utilizam e está sendo muito discutido, que é a recaída faz parte do processo de recuperação. Só que está sendo discutido isso porque a recaída não faz parte do processo de recuperação. A recaída faz parte do processo do usuário, daquele que está ainda em ativa em uso. O que faz parte da recuperação é um termo chamado abstinência, que é quando você vai fazer um exame e o médico diz assim, ó, não pode comer isso, ó, até tal hora você não pode jantar, viu? E a gente passa pelaquela luta, sabe como é? Que a gente quer tomar aquele café gostoso, aquela janta boa, mas só que tem que fazer um exame no outro dia. E não pode, então você tem que entrar em um aspecto de abstêmio. Você tem que fazer uma abstinência de alimentos. Assim é o processo de recuperação. A recaída não faz parte. O que faz parte é o processo de abstinência. Sim. E o que leva, César, muitas pessoas a recaírem? Primeiro, são julgamentos indevidos que vão acontecer, não vão deixar de acontecer, eles vão acontecer, só que as pessoas não estão preparadas para lidar com essas questões, com os julgamentos indevidos, que vêm por meio de insegurança, preconceito e discriminação de alguns, não é de todos, é de alguns. Sim. E isso gera uma crise de identidade na pessoa, porque a pessoa está limpa, está se esforçando, está ali batalhando para se manter limpa, para voltar ao convívio urbano, familiar e social, e isso gera um choque nela porque ela está recebendo um julgamento indevido. O que é que esse julgamento indevido causa? Primeiro, que é o que... Aí Moisés que está aí e outros que podem estar aí vai dizer, rapaz, eu já ouvi esse negócio, então você escuta de novo, fortalece no seu coração e se blinda. E se protege, porque eu falava isso, você tem que aprender a se proteger dos julgamentos indevidos, que vai gerar o quê? Primeiro, ofensa. Uhum. O primeiro gatilho, César, que desestabiliza um ex-dependente químico é a ofensa. A ofensa pelo julgamento indevido vai gerar uma revolta.
E a pessoa, se ela não souber lidar com essa revolta, o que ela vai dizer? Ah, estão falando de coisas que eu estou fazendo. Sim, eu fazer, sabe de uma? Eu vou fazer para falar e com vontade. Só que quem perde nessa brincadeira não é quem está falando. Aí eu entro com a frase. O que eles dizem, pensam ou acham não determina quem você é. Você precisa ter valores que determinam. Então, o gatilho de ofensa gera revolta. Essa revolta gera um sentimento de injustiça, que é o ponto-chave do orgulho entrar, e, infelizmente, a pessoa ficar cega e tomar decisões e fazer escolhas erradas que leva ela, infelizmente, ao processo de recaída. Então, quem está com papel e caneta, fica bem ligadinho, fica bem ligadinha, porque são dicas ouros, são dicas preventivas. O seu psicológico, que vai blindar suas emoções para fazer você trilhar uma jornada de sucesso e de sonhos realizados. Quais são, eu estou vendo aqui o tempo, aqui está dando para ver o tempo, quais são os valores que regem a vida de Adevandro e que funcionam? Primeiro valor, conexão com Deus, conexão com o divino, disciplinas espirituais que funcionam, vida de oração, vida de leitura bíblica, vida de vínculo afetivo com as pessoas da fé, com os que fazem parte da família da fé, que é fazer parte de uma igreja, no meu caso, que sou de valores cristão evangélico. Então, é uma vida de confiança em Deus mediante a oração, a leitura bíblica e a vida em comunidade, que é, César, uma das maiores ferramentas que previne recaída. Novo ciclo de relacionamento. Com certeza. Precisamos construir um novo ciclo de relacionamento, ter um novo estilo de vida. E aqui começa pela sair daquele ciclo vicioso para entrar num ciclo virtuoso, né, Adevandro? Você tem que mudar, né? Não tem jeito. Então, a primeira situação que tem regido a minha vida é a fé. É uma vida de confiança no Criador. É uma vida de confiança em Jesus Cristo, nos seus valores, no seu ensino, nas suas promessas. Segundo valor que tem assim me abraçado de uma forma muito especial é chamado de amor próprio, autovalorização, sabe? É aquela ideia do autocuidado que você precisa ter com você, da autovalorização que você precisa potencializar na sua história. Sim. Então, fé em Deus, amor próprio. Terceiro, sonhos de vida. Você precisa ter uma visão clara daqui a 5 anos, quem você quer ser, o que você quer ter, o que você quer estar fazendo, com quem você quer estar, o que você quer estar realizando. Sabe qual é o meu maior sonho, César? Não é grande, não é tão grande não para alguns, mas para mim é ser um agente de transformação social. Ser uma pessoa que faz a diferença na vida de pessoas de forma positiva, de forma agregadora, de forma próspera, que faz as pessoas caminharem para realizar os seus sonhos. Esse é um dos meus maiores sonhos, eu estou vivendo isso aqui. Isso que eu ia falar, você já está vivendo então o seu sonho, ué? Isso, você já está fazendo. Isso tem sido muito bom. Não que a gente não vai ter obstáculos, percalços no caminho, mas quando você tem fé em Deus, você tem amor próprio, você está bem alinhado com os seus sonhos de vida, amigo, amiga, é perseverar nisso que vai dar certo. Você é capaz. É possível. Essa palavra que eu estou falando agora é para quem está desanimado. É para quem está desanimado. É para quem está dizendo, aconteceu com ele, mas comigo eu já tentei, nunca aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca é tarde para recomeçar. É tempo de recomeçar, minha amiga. É tempo de recomeçar, meu amigo. Se deu certo comigo, pode ser 10 vezes contigo. Os seus sonhos, as suas metas, os seus alvos serem alcançados. Mas tenha fé no Criador. Valorize-se. Estabeleça, alinhe os seus sonhos de vida, pelo amor de Deus. Tenha uma visão clara do que você quer para a sua história.
Ei, se a sua afetividade familiar está manchada, está rachada, é tempo de ajustar. É tempo de deixar esse lixo do passado e trazer agora boas referências para o presente. Você é outra pessoa, você pode ser outra pessoa diante das suas decisões e escolhas. O que é que fortalece, César, também é ter um vínculo saudável, afetivo e amoroso familiar. É a valorização familiar. Então eu preciso ter fé em Deus primeiro. Eu preciso ter amor próprio, segundo. Eu preciso ter meus sonhos de vida bem alinhados. Terceiro, eu preciso ter um vínculo afetivo e amoroso familiar. Quarto, eu preciso em todas as instâncias estar alinhado também com a minha profissão. Eu preciso alinhar minha vida profissional com o que eu amo fazer. Não adianta você quer ser advogado e está estudando para ser médico. Não adianta você quer ser professor e está estudando para ser um mecânico. Ei, se você ama mecânica, estude para ser mecânico, faça um curso técnico, depois faça uma engenharia, se empenhe, dedique tempo, invista dinheiro e vá em frente para realizar seus sonhos. Tenha a sua vida profissional alinhada com aquilo que é a sua paixão, com aquilo que você ama fazer. Tenha a sua vida financeira bem ajustada. Então é fé em Deus, amor próprio, sonhos de vida. Quem está anotando, vai anotando, por isso que eu estou repetindo. Não é prolixidade, não. É para você anotar, para você enraizar. E se você depois quiser ver a live, você vai ter aí as dicas diamantes para poder se apoderar e trilhar uma jornada de sucesso. Ei, confia em Deus. É tempo de se valorizar. Alinhe os seus sonhos de vida. Ei, alinha a sua afetividade amorosa com sua família. Está na profissão errada? Fala com o Criador. Pede a Deus que Ele é poderoso para te responder e colocar você em um ciclo de pessoas que vai trazer você para poder ir para uma vida profissional diante daquilo que você ama fazer. Tenha uma vida financeira bem alinhada, bem ajustada. Não compre mais do que você ganha. E se for fazer isso, tem que fazer de forma muito planejada. Para isso precisa-se de planejamento financeiro. O assunto não é esse, eu estou mastigando um pouquinho para a pessoa entender que precisa de um planejamento para se fazer isso. Você precisa alinhar os seus valores. César, se você for analisar o que eu estou falando, ele está em uma ordem. Sim. E isso está bem ajustado na minha mente. Isso está ajustado na minha mente desde 2010. Eu só não dava nome. Agora eu já consigo dar nome. Já tenho uns 5 anos dando nome, mas já fazia tudo isso. Só que hoje eu consigo dar nome. Sim. Hoje eu consigo, para poder ficar mais claro, mais objetivo, para a pessoa ali ter essa dimensão. A última área, que é a 7ª área, tenha uma vida social bem ajustada. Você só anda em ambientes que você escolhe e decide. Você só se relaciona com pessoas que você escolhe e decide. Até pessoas da sua família são contornáveis quando você é independente. Quando você é dependente, você mora com o pai, com a avó, com o irmão, com o tio, essas pessoas se tornam incontornáveis, porque você está totalmente vinculado. Mas quando você é independente, você decide, você escolhe estar ou não com elas. Então, tenha uma vida de relacionamento social bem ajustado. Aqui eu falo a última vez, não sendo prolixo, mas querendo que você segure esse recado. Tenha fé no Criador. Valorize-se. Alinhe os seus sonhos de vida. Ajuste o seu vínculo afetivo e amoroso familiar. Ei, alinhe a sua vida profissional com aquilo que você ama fazer. Ajuste, é tempo de ajustar a sua vida financeira. Nada de estar comprando a mais do que ganha. Nada de estar preocupado com dívidas e não conseguindo dormir direito. E seja seletivo com os ambientes que você anda, com as pessoas que você se relaciona e tenha uma vida social bem ajustada. É isso aí. Muito bem. Bom, infelizmente o nosso tempo vai passando e a gente já está chegando aqui na reta final. Você que está aí, entra lá em contato com o pessoal da editora Alfa Plena, adquire o livro do Adevandro de Oliveira, tá? Que é o Livre das Drogas,
né? Então vá lá. Qualquer coisa também entra em contato direto com ele. O arroba tá embaixo do nome dele o tempo todo. @Adevandro Oliveira. E assim, todas essas coisas que o Adevandro falou aqui são lições muito importantes, muito interessantes, que a gente deve ter sempre em mente. Você que está aí, depois você pode voltar, a live vai ficar gravada, né? Perguntaram aqui se vai ficar, vai ficar. Você pode voltar, assistir de novo. Agora, assim, essas dicas todas que ele está dando são muito importantes para você corrigir a sua vida, para você... Bom, primeiramente, se possível, evitar cair nesses problemas, né? Agora, eu acho que um recado bem importante que a gente tem que deixar também, o Adevandro, porque tudo isso, às vezes, faz muito sentido e está muito correto, mas às vezes a pessoa está tão impregnada, está tão presa no mundo das drogas, das bebidas, que ela não consegue ter essa claridade de raciocínio. Então, acho que a primeira mensagem, se você não conseguiu evitar entrar nessa, procure ajuda. Porque sozinho não vai rolar, não vai acontecer. E se o lugar onde você está não tá conseguindo ajuda, procure outro lugar. E se lá também não encontrar, procure outro lugar. Faça como o Adevandro, que entrou numa delegacia e pediu, me prendam para eu poder sair desse ciclo vicioso que eu tô. Então, procurem ajuda. Eu acho que essa é uma grande mensagem também. E essa ajuda você vai encontrar, inclusive, no livro do Adevandro, né? Então, procure ajuda, procure orientação. Às vezes a gente está querendo sair do buraco, mas se alguém não jogar a corda, fica muito difícil. A gente pode até tentar escalar as paredes, né? Mas se alguém não jogar uma corda, vai ficar muito difícil. Então, procure ajuda. Eu acho que essa é a principal coisa que a pessoa que está no primeiro passo ali tem que fazer, né? É buscar essa ajuda. Adevandro, eu queria agradecer muito mesmo a tua presença aqui. Foi um papo muito interessante. Como eu falei, eu avisei para vocês, né? Que vocês já podiam deixar o like no vídeo antes de começar a live, né? Foi realmente um prazer, né? Essas histórias de superação, seria melhor que elas não existissem, né? Que a gente nunca precisasse se recuperar de um problema. Mas já que essa não é a realidade da vida, que bom que tem pessoas que têm coragem de botar a cara e contar a sua história e ajudar as pessoas a encontrarem um caminho, estender a mão, que seja pelo livro, que seja através de uma palestra, que seja através do trabalho, porque o Adevandro não comentou aqui na live, mas na própria instituição que você se internou, né, Adevandro, depois você ficou trabalhando lá também, ajudando pessoas, né, se eu não estiver enganado, né, e continuou com outros projetos, com outros trabalhos. Então, assim, isso é sempre muito importante. Eu queria agradecer demais a galera que participou aqui, muita gente passou por aqui, comentaram, assistiram. Queria agradecer também a galera que ainda vai assistir, porque, como eu disse, fica gravada a live aqui, né? Vocês têm a oportunidade de assistir depois. E, óbvio, agradecer ao convidado dessa noite, que é o Adevandro, foi muito inspirador, e deixo as últimas palavras para o Adevandro se despedir da gente na noite de hoje. A palavra-chave é gratidão, né? De forma especial, pelo convite, pelo apoio da editora Alfa Plena, a diretora Adriana Santana, que é uma amiga, foi minha professora, ela sabe que existe um carinho muito grande em nosso coração, no meio da minha esposa, em relação a ela, por ter nos ajudado na realização desse sonho. A Adriana é uma peça-chave, assim, faz parte da nossa história de uma forma muito especial. Então, nossa gratidão a Deus, ao senhor que nos convidou, à editora, contando, gente, que eu sofri 11 anos na vida do álcool e das drogas, de forma específica com crack, mas já caminhando para 16 anos, livre, curado e feliz. E isso tem sido uma jornada assim muito gratificante, porque eu vejo a graça de Deus, a presença de Deus, os planos de Deus em tudo que está acontecendo na minha história. São sonhos, são conquistas que têm sido realizadas, e uma das maiores é quando nós conseguimos ajudar uma pessoa também chegar ao topo da vitória, que é a superação plena dos vícios e daquilo que impede as pessoas em trilhar uma jornada de vitória, de conquistas e de realização de sonhos. Fica aí a dica, fica os meus agradecimentos. César, muito obrigado por me conceder esse espaço. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, agregado valores, somado aí com o trabalho do Clube de Leitor. E conte com a gente. Pode contar com a gente sempre quando precisar.
Estamos aqui à disposição, nos avisando antes, a gente se programa, olha a agenda, se organiza e com certeza vai dar tudo certo. Um beijo no coração de todas as pessoas que participaram, que doaram seu precioso tempo. Um beijo no coração. E é isso aí, gente. Com essas palavras, a gente se despede. Quarta-feira a gente está de volta aqui às 19 horas. Um grande abraço para todo mundo, mais uma vez. Adevandro, muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Pois é, ela tá aqui, já acabou, mas é sempre bom deixar um gostinho de quero mais. E aí a pessoa também corre e vai lá e adquire o livro dele e vai poder saber um pouco mais sobre tudo que foi dito aqui. Certo? Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, César. Tchau, tchau.